Muito bom dia, oficialmente. Mariana Bonjour, toda terça-feira a partir das 9 horas, hoje com um leve atraso, já me desculpando, esse leve atraso, ele é constante, né, Mariana? Eu não tô conseguindo honrar meu compromisso com você. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Fica à vontade para apresentar o nosso convidado dessa manhã. Bom dia, Cami, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, todo mundo que nos acompanha também pelo YouTube. Atraso não tem problema, eu não gosto quando ela me censura, né, gente? Vocês sabem que às vezes ela tira meu horário. Foi uma vez e ela levou pro coração eternamente. Isso que ela gosta de mim, já pensou eu se não gosto. gostasse? Eu não sei se é recíproco, mas eu gosto. Oxi, óbvio que é, maravilhosa. Deus, eu nunca errou. Mas aqui de volta, nosso programa toda terça-feira às 9 horas. E hoje nosso convidado, já tem tempo que eu queria trazer ele aqui, mas não tava dando certo, né? Mas hoje deu certo, que bom. Ele que é administrador, especialista em gestão pública e ciência política, mestrado e doutorado em história, gestor governamental do estado de Mato Grosso, professor universitário, analista político e autor de 5 livros, que ele já me deu alguns, mas ainda não finalizei, viu? Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro na CBN. Bom dia, Camila. Bom dia, Mariana. Bom dia para o Igor também, que está ali nos bastidores, né? O Pedro Panoc também, que é um amigo de longa data, né? É um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, Mariana, por poder estar aqui com vocês. De volta, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui nesse estúdio há muito tempo. 6 anos na época da Mega FM, né? Tive uma passagem por aqui, na antiga Mega FM, de modo que é um prazer muito grande estar de volta. Obrigado. E já esteve conosco aqui também, Bom dia, né, professor Vinícius de Carvalho, conversando, trazendo essas análises sempre tão precisas, né? E é sempre legal escutar um pouquinho, né? Ouvir diferentes opiniões. A gente está acostumado, Mária, ter o Igor por aqui, Mariana toda terça-feira, mas é sempre bom, né? Ampliar esse leque, acompanhar outros olhares. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né, Mari? Fica à vontade. Ano passado, Vinícius, a gente focou muito, né, era um ano eleitoral, e nessa preparação para a campanha, algumas estratégias de comunicação. E esse ano também o foco vai ser um pouco o mandato, né, já que muitos mandatários aí tomaram posse, estão começando o trabalho. E para saber um pouquinho, né, a sua opinião, temos quase 45 dias, né, de gestão aqui já do Abílio, Flávia, Cláudio em Rondonópolis, aí as top 3 cidades de Mato Grosso. Queria o seu olhar mais geral, né, o que você tem visto? Eu sempre falo, pressão nenhuma, né, são 45 dias só, a gente tem 4 anos pela frente, não adianta achar que as pessoas vão conseguir, de fato, entregar resultado em tão pouco tempo. E eu, né, que estou de dentro, que trabalho, longe de mim fazer alguma cobrança, mas o que você acha desse panorama? Como que tem sido esse começo? Como que você avalia esse início? Legal, né? Vamos pela ordem, então, de população, né? Cuiabá, Vaza Grande e Rondonópolis, né? Vamos seguir, porque PIB é diferente, é Cuiabá, Rondonópolis e Vaza Grande, né? Rondonópolis quase passando de Cuiabá, inclusive, mais um pouquinho, Rondonópolis supera Cuiabá em PIB, né? Questão de 5 a 10 anos aí, Rondonópolis vai ser o primeiro produto interno bruto de Mato Grosso, né? Mas vamos pegar por população e por eleitorado. O Abílio, assim, tem gente que fala que é auto-oposição, né? Fazendo oposição a si mesmo, né? Porque ele assim, né, nesse começo, né, ele manteve muito o estilo denuncista, né? O estilo que o caracterizou como vereador, né? E depois como deputado federal. Então, ele vem denunciando muito o legado do Emanuel, né? Aquilo que ele recebeu do Emanuel, especialmente as condições precárias e tal. Mas o que dá para perceber é que ele, assim, ele nunca foi executivo, né? Não tem esse perfil de executivo. Ele montou um secretariado em boa medida até de notáveis, né? Tem nomes bons, né? Nomes qualificados no secretariado do Abílio, pessoal da Segurança Pública, né? O próprio Reginaldo Teixeira, que é empresário, era pré-candidato pelo Partido Novo e está secretário de Obras, né? E da Limpurb, presidente da Limpurb, enfim, tem bons nomes aí no secretariado do Abílio. Mas, assim, ele está tendo dificuldade de coordenar, né? De liderança mesmo desse pessoal. E eles são inexperientes na gestão pública, né? Não tem muita experiência com máquina pública, né? De uma prefeitura que vinha de 8 anos de Emanuel, né? Então, assim, ele está... Nesse começo está muito ativismo, muito voluntarismo, Abílio, né? Vai aqui, vai ali, até como amarelinho ele já atuou, mas teve um dia desse aí que ele subiu por cima de ônibus, orientou, foi uma coisa de doido. Pois é, aí tem até uns humoristas aí que brincam, né? Que se falta um professor, chama o Abílio, né? Já tem até figurinha, professor. Tá isso, não sei se o senhor viu, vou mandar para a Mari aqui também. Tem uma figurinha do Abílio, tá escrito assim, ó, voe, tudo que acontecer, Abílio tá chegando em algum canto. Diz que Abílio.
E só aproveitando esse gancho, professor, o senhor acha que isso é muito prejudicial nesse primeiro momento? O Igor, e eu até fico repetindo o Igor aqui, né? Porque a gente está nessa parceria diária, ele sempre fala essa questão de que ele quer microgerenciar, né? Isso, Igor, que você costuma falar aqui. Eu queria que o professor Vinícius falasse também, né? Até que ponto isso é ruim? Ele precisa delegar um pouco mais essa missão aos seus secretariados? Total, Camila. Então ele está tendo esse perfil centralizador, né? Assim, decisões de R$5.000, a informação que se tem é que ele que tem que tomar, né? Quebrou um ar-condicionado numa secretaria tal. Pede para o Abílio para ver se pode trocar, né? Um ar-condicionado de R$5.000, quer dizer, ele centralizar decisões de milhões de reais, tudo bem, né? Decisões grandes, né? Uma grande licitação, tal, um concurso, enfim, né? Uma renegociação, né? Mas decisões pequenas, né? Então ele realmente, porque ele não tem essa experiência, né? Como, por exemplo, o Mauro Mendes, quando veio para o governo, trouxe um grupo, né? Ele já tinha sido prefeito, né? Trouxe um grupo da Fiente, da Bimetal, né? Da própria prefeitura. Então já havia um entrosamento, né? E já havia essa descentralização, né? Agora o Abílio não, ele formou esse grupo agora, ele não tem grupo político, né? Então ele realmente, por enquanto, ele está centralizando muito, né? Assim, a prefeitura está muito lenta, com muita dificuldade. Teve essa situação da educação, né? Que adiou em uma semana, né? O início das aulas. Esse enfrentamento com o Conselho Regional de Medicina, também com o CRM, né? Agora, esse embate com o PT e com o Emanuel, ele vai fazer o mandato inteiro. Quer dizer, esse perfil carismático dele, né? Anda de skate, que mais que ele andou pra capoeira, né? Anda crossfit, de levantou foi, né? a roda de um caminhão. Jogou futebol americano, enfim, né? Isso vai ser até o final do mandato, né? Que é o modelo Bolsonaro, o modelo do carisma, dessa relação direta com o público, né? Que ele tem. E esse anti-PT e anti-Emanuel ele vai fomentar, né? Agora a Flávia já está numa linha de mais enfrentamento, né? Porque o Abílio já é político, né? Pouco tempo, né? Mas ele já foi vereador, né? Foi deputado federal. E essa passagem dele por Brasília, a Mariana conhece bem lá, né? Já estudou lá, morou lá. Brasília, assim, te capacita, né? Ela é a capital federal, né? Então ele mudou bastante. O Abílio agora de 2024 foi muito mais maduro do que o Abílio de 2020, né? Amadureceu bastante, né? Muitas conversas, né, com as pessoas de lá e tal. Agora a Flávia não, né? A Flávia realmente é uma outsider, né? É o primeiro mandato dela, eletivo, né? Então ela vem numa linha assim de muita autossuficiência, né? Eu que sou prefeito, vocês que têm que me procurar, né? Até a semana passada o senador Jaime Campos falou que ela tem que ter mais humildade, né? Tem que baixar a bola. Ela numa entrevista ela disse que é porque ele não me conhece, né? Quer dizer, então, não conhece porque ela não se apresentou também, né? Quer dizer, ela tem que ter essa humildade de se apresentar. Olha, foi eleita prefeito, quero contar com o seu apoio, né? Então, assim, ela está muito autossuficiente, eu acho muito rígida, né? Um trabalho de rigidez muito grande. A eleição foi muito apertada em Várzea Grande, né? 36 a 34, né? Ela teve 36% do eleitorado, a Flávia Moretti. E o Calil 34, uma diferença, não, 36 a 32, desculpa. 4% de diferença, só que dá 2, né? No confronto direto ali dá 2, né? Então, assim, ela não tem um mandato folgado, assim, né? De 50%, 60% para fazer o que ela quer, né? É um mandato muito, muito apertado, né? E esse enfrentamento todo com a Câmara também. O Abílio ainda conseguiu agir. Eu acho que está concentrando muito poder na Paula Calil, na Samanta como presidente da CCJ, e muitas CPIs, né? Está usando aquele método de muita CPI para a gestão anterior. Isso em algum momento prejudica, sabe? Essa centralização de poder também no Legislativo. Mas pelo menos está numa relação mais entrosada, né? Agora a Flávia não. A Flávia acabou discordando do Vanderlei Cerqueira, né? Que está presidente lá da Câmara de Várzea Grande. Tem toda a situação do Tião da Zaeli, que é uma incógnita, né? Tem gente que fala que ele está afastado, tem gente que fala que ele está presente, né? Alguns falam que ele está esperando a situação piorar para ele vir, porque ele é o vice, né? Para vir como um mediador, né? Então é bastante complicada a situação de Várzea Grande, viu? Eu acho. A situação administrativa lá é bem melhor do que a de Cuiabá, bem melhor, não tem tanta dívida, tanta encrenca, né, como aqui, mas assim, a situação política eu vejo que é pior. Rondonópolis, assim, eu tenho acompanhado pouco, né, o Cláudio, mas assim, não vi, ele também montou um secretariado, né, de alta qualificação, né, fez até processo seletivo, né, para secretário de gestão, eu acho, né, lá, interessante, uma prática muito legal. Não vi muita mudança, ele também que já era deputado estadual aqui, né, então assim, até agora não tenho visto muito choque, muito enfrentamento, muito embate ali por parte do Cláudio Ferreira.
Mariana Bonjour, fica à vontade, ainda tem uns minutinhos ali, já tá chegando uma enxurrada de pergunta aqui da nossa audiência, mas dá tempo de você trazer aí algum questionamento antes da nossa pausa pro repórter. E você tocou no nome, né, Vinícius, do Jaime Campos ali em Várzea Grande. Você acha possível uma futura parceria ali, Jaime Campos e até o irmão Júlio, né, que esses dias até sentaram um do lado do outro na pós do Procurador-Geral, né, de Justiça, Dr. Rodrigo. Que você vê dessa relação Jaime Campos, né, que tá há tantos anos aí no poder de Várzea Grande? Então, o Jaime, assim, primeiro, 26, né? É uma grande incógnita se ele vem para reeleição ou não em 26. Até para governador, né? Ele tem se colocado como candidato a governador e, assim, todo partido grande tem que ter candidato a governador, tem que ter pré-candidato, né? Isso faz parte do jogo, né? Time que não joga não tem torcida, né? Aprendi isso com o ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Menezes, né? Lá tem o União e o Vila Aurora, né? Os dois iam no gabinete dele pedir patrocínio, né? Um reclamava do outro, né? O prefeito só deu patrocínio pro União, do Vila Aurora. Ele falava, você tem que ter 2 times para ter jogo, né? Não tem jeito, né? Eu tenho que ajudar os 2 times de Rondonópolis, né? E time que não joga não tem torcida, né? Então, um time grande tem que ter candidatura própria, né? Por isso que o PP tá lançando o Cidinho, né? A União Brasil tá lançando aí o Jaime. Mas, assim, é muito difícil, né? Essa composição para 26 vai ser complicada. Senado, talvez, né? Vamos ver, porque hoje ele é o grande distribuidor de emendas, né, parlamentares de Mato Grosso, é o Jaime, né? Ele acabou ocupando esse espaço que era do Wellington Fagundes, né? O Wellington teve que ir para a oposição, né? Um lugar onde ele não gosta muito de ficar, mas aí pela conjuntura, né? Ele precisou ir para a oposição por causa do PL e do Bolsonaro. Então o Jaime é base, né? O Jaime é base do governo. O União Brasil tem 3 ministros, né? 3 ministérios. Então hoje ele é o grande distribuidor de emendas. E no interior ele é muito aclamado pelos prefeitos aí como governador, senador, na reeleição. Então, mas tem um desgaste, né? E tem gente que acha que ele não viria para a reeleição em 26 e poderia vir para prefeito em 28, né? Porque a Flávia vai ter muita dificuldade, assim, ela vai chegar, existem apostas que ela não termina o mandato também, né? Várzea Grande já teve esse histórico de instabilidade, né, de prefeitos não concluírem, né? Mas uma possibilidade é o Jaime vir candidato em 28, né? Se ele não sair para o Senado, claro, né? Se ele for para deputado federal, não concorrer para nada, ele pode vir candidato e com boas chances. Nessa eleição ele teria ganho. Se fosse ele, teria ganho. Se fosse a Lucimar, teria ganho. Porque o Calil foi muito mal. Assim, a Flávia tem seus méritos, é claro, fez uma campanha de base interessante, tudo, muito, muito forte nas redes sociais, mas foi muito mais o Calil que perdeu do que a Flávia que venceu, né? Professora, a gente vai fazer... eu acho que é mais ou menos isso também. Mas eu entendo bem pouco. A gente vai precisar fazer aquela pausa obrigatória. Rapidinho, a gente está de volta para escutar também a nossa audiência. É bem rápido, sigam conectados conosco. Aqui na CBN Cuiabá, depois de uma pausa para acompanhar os principais destaques do país e do mundo. Agora 9h38. A gente segue aqui com o nosso quadro Comunicação Política, sob comando da advogada e consultora Mariana Bonjour. Hoje, compartilhando conosco aqui... alguns questionamentos ao professor Vinícius de Carvalho, analista político, mais de uma década, trazendo também algumas análises para a gente dos primeiros 40 dias de gestão, principalmente dos prefeitos eleitos aí nas 3 maiores cidades do nosso estado. Já ele vai começar a trazer também um cenário político já para 2026, que a gente já sai de uma eleição sempre nessa roda, né, Mariana? Já pensando na próxima, mas fica à vontade. Tem detalhes aí ainda desses eleitos, algumas coisas que você quer saber aí de Cuiabá, Várzea Grande. Daqui a pouquinho a gente traz também a participação da nossa audiência. Professor Vinícius, depois, né, de uma gestão um pouco caótica, né, complicada e com tantas turbulências do Emanuel, você acredita que o cidadão, o eleitor cuiabano, ele vai esperar um pouco mais, vai ter um pouco mais de paciência com a Abílio, que sabe que a casa tá um pouco, né, bagunçada, vai ter paciência para ele reestruturar, organizar? Ou você acha que foram tanto tempo ali, né, de realmente coisas ruins que o pessoal tá tão desesperado que quer ver resultado de imediato? Boa pergunta, Mariana. Então, assim, tem a chamada lua de mel, né? Os primeiros aí 6 meses, né? Não impacta, é uma carência aí, né? Um tempo de espera, né? Que o eleitorado tem, o Abílio está tendo e vai ter, né? E ele tem um eleitorado cativo muito forte, que ele trabalha, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Já não entendia quando ele era deputado federal, falava ridículo, né? O que ele aprontava lá em Brasília, né? Que o apelido dele era Kung Fu Panda, né? Ele tinha vários apelidos, né? Mas um deles lá em Brasília era Kung Fu Panda, né? Porque o Kung Fu Panda você sai quebrando tudo, é sempre desengonçado, né? O Kung Fu Panda, mas é como comediante também, né? E, enfim, mas eu falava, ele tá atendendo o eleitorado dele, né? Ele tá voltado para o público dele, e essas ações que ele está tendo agora como prefeito também mantém esse público dele, né? Mas, assim, logo esse legado
é muito ruim, né, que o Emanuel deixou de dívidas, né? E a cidade também com algumas obras importantes. O Emanuel teve uma gestão muito ambígua, né? Nota 9, 10 em algumas áreas e nota 2, 3 em outras, né? Então ele reprovaria de algumas matérias, né, se estivesse na escola, né? Isso em algum momento vai desgastando, né? Porque nesse começo, por exemplo, você vê muita gente filmando buraco, tirando foto e mandando. Tá aqui, Abílio, o buraco, vem consertar. Aqui, Reginaldo. E eles têm agido, né? Tanto o Reginaldo quanto o Abílio têm focado. Mas não vai conseguir. Em algum momento, né, essa infraestrutura precária vai se impor, as cobranças virão, né? As pessoas cobram do síndico que está de plantão, né? Tem jeito. Tá aí o Lula respondendo pela inflação de alimentos, né? Há 4 anos atrás era o Bolsonaro, respondendo pela mesma inflação de alimentos. A Dilma também. Há 12, 15 anos atrás, a Dilma respondia pela inflação de alimentos, que ela vem recorrente, né? Então, assim, ele vai ser cobrado, ele vai precisar ter entregas, né? Que agora que ele está no Poder Executivo, só o discurso, né, não vale, né? Realmente ele vai precisar ter alguns resultados importantes e vai ter dificuldade. Isso já foi algo calculado pelo Emanuel, Mariana. Emanuel vem daquela escola da família Campos, né? Pedro Pedrocian, Juscelino Kubitschek, assim, que ele precisa de 2 gestões, né? Uma para ele e outra para o sucessor, né? Que paga as contas dele, né? Dívida é de quem paga, é obra de quem inaugura, né? Acabou, a cultura política é essa. Então ele inaugurou o Contorno Leste. Tá com problema? Ele inaugurou o Contorno Leste, é uma obra dele. Maior avenida de Mato Grosso, 17 quilômetros, acabou, isso ninguém tira dele. HMC, são obras dele, né? E o Abílio vai pagar a dívida dessas obras, né? No caso do Contorno Leste mesmo, eu tive a informação de que eles gastaram todo o dinheiro do empréstimo, porque é um empréstimo, né? Mas a contrapartida da prefeitura, eles não botaram nada. Agora o Abílio vai ter que botar dinheiro da prefeitura sem a obra, né? Ou vai inaugurar só o finalzinho da obra ali, enfim, né? Então, assim, isso já é calculado. O Emanuel já calculou isso para um eventual retorno, tá? Não se admire, não se assustem do Emanuel candidato a prefeito em 28. Né? É muito provável que ele venha. Não digo que ganhe, né? Tem um desgaste. É isso que eu perguntei, tem chance? Né? Vai depender muito dessa gestão. Vai depender. Agora, se ele fosse, ele perderia, né? Se ele pudesse ir para um 3º mandato consecutivo, ele perderia por Abílio. Um desgaste muito grande, né? Mas lá em 28 vai depender de como que o Abílio vai evoluir, né? Mas até lá tem chão, professor. Tem. Imagina já ele disputando uma eleição já agora, em 26? Não, é certo, né? Ele tá se colocando na mesa para majoritária, né? Vice-governador, governador, Senado, né? Se o Jaime Campos não vier para o Senado, ele quer vir. Ele quer um confronto com o Mauro Mendes, né? Porque nós nunca tivemos Mauro e Emanuel disputando uma mesma eleição. Isso nunca aconteceu. Pode acontecer no que vem. Né? O Emanuel quer confrontar o Mauro, quer esse embate com o Mauro Mendes. Então, se os dois disputarem o Senado, né, isso pode acontecer. Mas, assim, majoritário a gente sabe que é mais difícil. Né? Mas ele, assim, no mínimo, ele é candidato a estadual, eu acho. Ele tem negado, não quero prejudicar o Juca, o Guaraná, né? Não tem voto para os dois, né? Ainda mais que vai subir de 24 para 27 vagas. Então, hoje, a região metropolitana aqui tem 12, 13 deputados aqui domiciliados aqui. Quase metade hoje da bancada é aqui, né? Daqui da região metropolitana. Então, tem espaço para eles, sim, né? Para estadual. E Emanuelzinho Federal. Emanuelzinho Federal. Emanuelzinho vai ter dificuldade porque perdeu a máquina da prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande, né? Porque ele teve uma boa votação em Várzea Grande também. Importante lembrar. Saiu candidato a prefeito, né, para rachar a oposição lá em 2020 e foi muito bem recompensado. Né? Em 22, né? Fez mais de 10 mil votos lá em Várzea Grande. Ele não vai ter nenhuma nem outra, ele vai ter que interiorizar. Né? Ele vai ter que buscar o interior, né? Mas tem as emendas, né? Então tem chance, mas ele vai ter dificuldade em manter os 74 mil votos que ele teve, ele vai cair. E ele né? perdeu, né? A reeleição, perdeu o número de votos, né? De 18 para 22, ele diminuiu alguns mil votos. Ele caiu de 76 para 74 mil votos, caiu 2 mil votos agora, ele vai cair mais ainda. Então vai depender de onde ele vai ficar, MDB, federação, enfim, né? Desses arranjos todos, né? Mas o Emanuel tem condição de fazer seus 35, 40 mil votos, entendeu? Bastante. Como deputado estadual, então ele está praticamente eleito, assim, independente do partido em que ele estiver, né? E assim, 26, né? E lá em 28 eu acho que ele volta candidato, falando, na minha época não atrasava salário, a Bíblia atrasou. Deus. Na minha época, né, ar-condicionado nos ônibus, não admito retrocessos, né? Mas é o jogo, né? Eu deixo muito passivo para o sucessor, ele faz uma má gestão e dali a 4 anos eu volto batendo nele, entendeu? Inclusive, essa é a escola. Sobre esse ponto, sobre essa herança aí do Emanuel, tem um ouvinte que mandou um questionamento, Mário. Vou pedir para o Panoc reproduzir pra gente, Pedro. Por favor. Eu acho que é o... Cadê? Quem Luciano que ou Daniel? Não, o Luciano falou de VG. Daniel. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da bancada. Aqui é o Daniel da
Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia pro Clodoaldo, que deve estar ligado na melhor rádio do Brasil, né? Fazer uma pergunta ao meu amigo Vinícius. Faz tempo que ele não vem aqui na ABB, né? Sempre vinha almoçar aqui. Vinícius, o prefeito assumiu há poucos dias, como vocês já comentaram aí, mas está tendo muita dificuldade para ele, está tentando, ao meu ver, tentando abraçar tudo de uma vez. É o procedimento correto? E uma outra pergunta, né? Ele sabia o que vinha pela frente, né? Vejo ele reclamando muito em questão da gestão do ex-prefeito Manuel Pinheiro, mas ele não sabia que ia encontrar dificuldades na prefeitura, até financeiramente? Se você puder responder, agradeço. Um bom dia a todos. Tá aí, professor Daniel, diz que o senhor tá sumido lá da ABB e tá querendo saber aí também. Já sabia, né? Não é surpresa o que ele iria encontrar. É verdade. Mandar um abraço para o Daniel, ele que é funcionário lá da Associação Atlética Banco do Brasil, né? Verdade. Eu costumava frequentar mais lá, realmente estou mais afastado. Um abraço, Daniel. Ele que mora ali na Chácara dos Pinheiros, por isso que o Daniel da Chácara, ele mora ali mesmo no bairro ali da ABB, né? Mas é verdade, o Abílio sabia, o Abílio foi eleito pela crise, tá? A oposição só ganha quando o governo vai mal, né? Toda oposição é assim. Se o Emanuel tivesse ido bem, o eleito tinha sido o Lúdio, o Kennedy, ou o Botelho. Não teria sido o Abílio. Ponto. Né? Então é sempre assim, o desafio da oposição é assumir e entregar uma situação melhor. Né? Então ele sabia realmente, né? Mas, como eu falei, ele vai usar esses dois fantasmas, né, do ponto de vista de discurso, né? A volta do Emanuel e o PT. Né? Emanuel e PT, porque o Abílio ganhou essa eleição fazendo duas grandes promessas, né? Fora PT e fora Emanuel. Ele não prometeu quase nada, né, em termos administrativos. Assim. Revogar a taxa de lixo, né, que inclusive está dando andamento a isso, né, agora, e tirar o PT e tirar Emanuel. Tem muita gente que votou nele por isso. Quero tirar PT e tirar Emanuel. Né? E aí, especialmente no segundo turno com o Lúdio. Né? Então, realmente, ele sabia, né, mas faz parte, né, de criar esse antagonismo. Né? Mas eu concordo com o Daniel, ele está realmente querendo abraçar muita coisa. O segredo, né, do sucesso é uma equipe, né? É liderança. Né? Ele montou uma equipe boa, mas, repito, que ainda está conhecendo, né, se familiarizando com a estrutura da prefeitura, que é grande, né? São 20 mil servidores, 20 e tantas secretarias, né? Empresa Cuiabana de Saúde, empresa de limpeza pública, que é a Limpurb, enfim, né? Uma estrutura muito grande, então o segredo todo é a liderança. Ele ainda está se familiarizando, né? Ele conhecendo a equipe o conhecendo também, então ele sozinho realmente não vai conseguir resolver, não. Ele começou muito acelerado, né? Foi. São 4 anos aí de mandato. Você acha que ele consegue manter todo esse ritmo, né, que ele se propôs desde o início? Porque eu sempre falo, dá uma sensação quando você começa muito acelerado e depois você diminui, não é nem que você não tá trabalhando pouco, é que realmente as pessoas sentem uma diferença, né? Não é perigoso? Chegar lá perto de uma possível reeleição dele, ele tá mais calmo demais, né? Desacelerado? Ele é muito elétrico mesmo, o Abílio, né? Ele teve até uma crise de ansiedade, que eu acho que lá em Chapada, né? Ele foi numa UPA de lá, né? Foi atendido numa UPA lá em Chapada, né? Mas ele vai manter esse ritmo dele, assim, ele vai manter, né, durante todo o mandato, assim. A questão maior não é nem tanto o ritmo, é essa distribuição de tarefas mesmo, né? Porque você vê que são poucos secretários que têm aparecido até agora, né? A de educação apareceu de forma muito negativa, né? Por conta desse atraso das aulas, tudo, né? E esse discurso de que as escolas estavam com problemas de infraestrutura física e não procedia, talvez, né? A Secretaria de Saúde tem aparecido um pouquinho, o Reginaldo também é secretário de Obras, né? Mas pouco, né? O restante do secretariado está muito, muito apagado, né? E assim, tem que dividir, né? Claro que o Abílio ele vai ter essa como o Bolsonaro fazia, né? O Bolsonaro tinha 2 governos, né? Um para o jornal, outro para o Diário Oficial, né? Para o jornal ele criticava a vacina, no Diário Oficial ele comprava a vacina. No mesmo governo, né? Um dos maiores compradores de vacina do mundo, né? O Brasil, uma das populações do mundo, né? No Diário Oficial, ele comprava a vacina, mas para o jornal, ali para o cercadinho, né? Aquele pessoal que ficava na porta do Palácio da Alvorada ali, ele criticava a vacina, né? Mas ele tinha uma boa equipe, né? Tereza Cristina, Roberto Campos Neto, o próprio Tarcísio, né? Paulo Guedes, outros bons ministros, né? Que o Bolsonaro teve, né? Então eu vejo que está faltando isso, por enquanto, esse perfil assim mais executivo e distribuir, né, para os secretários o que é de cada um. Me pergunta, professor, vem justamente nesse sentido. Ontem teve a reunião ali com o staff, né, todos os secretários, adjuntos, e aqui, lendo aqui a matéria sobre essa reunião, ele pede justamente isso para os secretários, né? Vamos utilizar esse termo, arregaçar as mangas, mostrar trabalho,
É um recado que o Abílio dá, levando em consideração, inclusive, essa proposta de 100 dias. Nós precisamos mostrar a que a gente veio, a gente precisa trazer, de fato, a partir de agora, trabalho, e vai ter esses 100 dias também, ainda serve como um parâmetro inicial dessas novas administrações, ou não? Ou é pouco tempo a gente ter uma avaliação de 100 dias de uma administração que começou, como a Mari até disse, né, diante de uma administração anterior que foi desastrosa, digamos assim. Boa pergunta, Pedro. Obrigado. Assim, mas assim, não basta falar. O Lula também fala, né? Cadê os ministros? Tem que dar resultado, tá? Mas e aí? Ele tem que dar as condições, né? Também, né? Tem que enxugar mais o quadro, né? Ter mais foco, né? No caso do governo federal, né? Então aqui eu vejo que falta para o Abílio um coordenador administrativo, porque ele não tem esse perfil gerencial, e nem vai ter. Ele é alguém da relação com o povo, alguém do carisma mesmo, né? Mas ali não está... quem mais se aproxima disso é o Marcelo Bussic, né? Que tá secretário de Finanças, né? Mas acho que... Um ouvinte que falou dele aqui, professor. Só falou aqui que... acho que foi o Zéias Nascimento. Falou, tem o Marcelo Bussic, que também vejo como um bom secretário. É verdade. Até agora tem feito um bom trabalho. Ele é muito sério, muito técnico, né? Muito centrado. Até brinquei, né? Outro Bussic na Secretaria de Finanças, né? 20 anos depois, né? Porque o do Wilson Santos também era o Zé Bussic, né? Secretário de Finanças há 20 anos atrás, 2005, né? E conseguiu resolver a situação financeira, e eles são primos, inclusive, né? O Zé Bussic e o Marcelo Bussic. Assim, é quem mais se aproxima de um coordenador administrativo, assim, mas precisa mais, né? Porque precisa de foco. Essa meta de 100 milhões em 100 dias eles vão alcançar, né? De redução de despesa, acho que eles vão conseguir alcançar. Enxugamento de cargos, revisão de contratos, né? Fechamento, ele já anunciou realmente o fechamento da Arsec, né? Vai mandar o pedido para a Câmara, né? Para projeto de lei, né? Para a Câmara. Mas falta um coordenador administrativo, alguém que faça essa gestão por Abílio, né? Mais a miúde, mais no detalhe, porque não é o perfil dele. E do ponto de vista político também, sabe? Um relacionamento melhor com a Câmara. Porque, assim, gosto muito do Ananias, né, que ficou secretário de governo, não é nada pessoal, é uma questão política. O Ananias não é daqui, é lá de Rondonópolis, entendeu? Que relacionamento ele tem com a Câmara de Cuiabá? Então, ali, Casa Civil, Secretaria de Governo, é lugar de parlamentar, ou ex-parlamentar, dali, ou do município, ou do Estado, né? Fábio Garcia, chefe da Casa Civil do Governo do Estado, é um deputado federal. Licenciado, ok, aí tá tudo no lugar certo, entendeu? Então ali tinha que ser um vereador ou um ex-vereador, era o mais adequado para ter uma relação melhor com a Câmara de Vereadores, né? Porque a gente já está vendo uma relação já um pouco tensa, né? O veto, da própria base do Abílio, né? Os republicanos ali insatisfeitos. Né? A Maísa, fazendo algumas críticas, a própria Michelle, eu acho, falando que iria trabalhar por uma derrubada de alguns vetos ali numa questão, eu não lembro qual era a pauta especificamente, se era na área da educação. Mas tem aí essas movimentações, né, professor? O veto era porque um projeto de lei parece que dava prioridade para atendimento de mulheres. De mulheres vítimas de violência, né? Eu acho que era algo nesse sentido. Eu vi uma manifestação, salvo engano, da Maísa Leão e também da Michelle Alencar, que ia trabalhar por essa derrubada desse veto. Porque assim, atendimento, a prioridade tem que ser clínica, né? Assim, qual é a situação mais grave? Até, né? Aquelas cores que eles colocam, né? Vermelho, verde, né? No triagem, né? A triagem, obrigado, Mariana, isso mesmo. Mas enfim, então você vê a Maísa Leão muito autônoma, desde a campanha, né? O Daniel Monteiro também, que é outro vereador do Republicanos, ali do PRB, né? O Eduardo Magalhães quieto, né? Você não escuta o Eduardo Magalhães falar, né? Então, assim, é uma relação difícil. Então, não sei se o Ananias, por uma questão política, reitero, não sei se ele vai conseguir, né, fazer essa articulação adequada com a Câmara Municipal. Então, vejo que esses são os dois grandes desafios do Abílio. Ter alguém com perfil mais gerencial, para exercer essa coordenação, né, definição de metas, cobrança de resultados, tal, prazos, apoio também, priorização, né, para que as coisas possam acontecer, e também essa coordenação política. Né? Paula Calil é inexperiente, né, que está presidente da Câmara. A Samanta também é inexperiente, sabe? Então, ali precisa de mais bagagem. 9h54, Mari. Fica à vontade para seguir. Daqui a pouco eu trago um outro áudio, dessa vez pulando ali pro outro lado da ponte. Várzea Grande, o nosso ouvinte quer saber mais alguns detalhes. E a gente falando um pouco de gestão, né? A gente, na verdade, misturou, já falou um pouco do cenário de 26, vai e volta. Mas o que é essa gestão, né? Principalmente da capital aí, do Abílio, pode, de fato, dependendo aí, né? Como vai ser a avaliação até a pré-campanha do ano que vem, como que pode influenciar a eleição, né? Principalmente o governo, né? Pensar na maior majoritária aí do estado. Verdade, mas bom, essa é uma grande incógnita, né?
Tem gente que acha que vai caber todo mundo numa chapa só, né? Assim, tá difícil, né? Mas existe um sonho aí de uma chapa Pivetta, governador, Mauro e Medeiros pro Senado, né? Fecha todo mundo, fica todo mundo bem, né? Viveram felizes para sempre, né? Só que eu acho difícil, né? Fechar todo mundo numa chapa só, né? Eu vejo hoje 4 candidaturas, né? Bob Notti, né, que está se colocando, né? PL, ele pode sair do PL. Né? Aliás, eu acho que ele nem é filiado ao PL. Não é. Nem é filiado. Não. Né? Pronto. Então ele pode buscar outro caminho, sem problema algum, porque os bolsonaristas não têm esse vínculo a partido. O Bolsonaro já teve mais de 10 partidos. Você acha que eles têm vínculo partidário? Nenhum. Né? Não é o perfil deles, eles são personalistas. Né? Bob Notti, aí o Otaviano Pivetta, que realmente deve ser candidato, né, do grupo do Mauro, o Wellington, que pode sair, e vai ter um candidato também do Lula, né? Um candidato do campo lulista aí vai ter. Então são 4 candidaturas aqui com mais de 20% dos votos, entendeu? Só aqui nós temos 80%, 90%. Segundo turno garantido, né? Num quadro como esse aqui de 4 candidaturas, né? Então, como é que vai ficar o PL, né? Como é que vai ficar esse grupo bolsonarista, né? O Bolsonaro permanece no PL ou não? Isso tem essa grande incógnita também em nível nacional, né? Então ele pode sair também, ele pode buscar outro partido, né? Tem muita conversa com o PRD, com o próprio Partido Novo, né? O Novo está muito alinhado ao bolsonarismo, né? Então, assim, o que dá para perceber é que o Mauro tem buscado uma aproximação com o Abílio, porque o Mauro precisa, né? Assim, ele é pré-candidato a senador, né? Precisa de votos aqui na região metropolitana, né? Que foi uma região onde ele investiu menos, né? Tem investimentos aqui? Tem, só que inferiores ao interior. O Mauro priorizou o interior. Ele repetiu o papai Blairo dele. Né? É um Blairinho, é um filho do Blairo, né? Tá aqui a Mariana conhece bem o Blairo. É um filho do Blairo, um Blairinho. Né? O Blairo também foi muito focado no interior. Deixou a Copa do Mundo para Cuiabá, né? Tá aí. Cuiabá, vou embora, mas vou deixar a Copa do Mundo aí para vocês. Né? O Mauro tem algumas iniciativas aqui, né? Mas assim, o foco maior foi no interior. Né? Então ele precisa de voto aqui na região metropolitana. Então por isso que ele está nessa aproximação com o Abílio, né? Mas ainda é muito incerto, né? Para que caminho vai, né? Não vejo uma aliança assim tão forte, né? Como eu falei, não consigo ver esses dois na mesma chapa, assim, né? Essa chapa aqui que eu falei, Pivetta, Medeiros e Mauro, eu acho muito difícil, né? E o Wellington, e a Janaína Rivo, e o Jaime, o Fávaro, né? Como é que vai ser, né? Então, não vejo assim uma relação tão direta. O Abílio vai ser um personagem importante, com certeza, né? Tem essa dúvida de quem ele vai apoiar para deputado federal, porque ele não vai para a reeleição para deputado federal, né? Ele está prefeito. E o Rodrigo Dazaelli, que assumiu no lugar dele, com todo respeito, mas dificilmente obterá a reeleição. Né? Fez 7 mil votos, né? Na última, então, dos 4 do PL, as 4 vagas são consideradas abertas, assim, né? Porque o Medeiros quer vir para o Senado, o Coronel Fernando já fez uma votação menor, né? 59 mil votos, mas pode ter chance. O Nelson Barbudo, 53, né? E o Rodrigo Dazaelli, 6, 7 mil votos. Né? Quem o Abílio vai apoiar para federal? Tem gente que fala que é o Faisal Calil, que aí a Paula iria para estadual, Faisal federal, né? Existe esse desenho. Outros falam que é o Rafael Ranalli, pode ser o nome que está vereador aqui de Cuiabá, né? Outros falam na Samanta. Tem gente que fala na própria Samanta Iris, né? Esposa do Abílio. Então, ele com certeza elege um federal. Por tradição, o prefeito de Cuiabá elege um deputado federal, deputada federal, né? Enfim, das últimas 2 foi o Emanuelzinho, né? O Emanuel elegeu o Emanuelzinho. O Mauro elegeu o Fábio, né? Garcia. O Wilson Santos, o Lino Rossi, por aí vai, né? E a Thelma também, né? Roberto França, Lino Rossi e o Wilson Santos, a Thelma de Oliveira, né? Então, assim, com certeza ele vai influenciar na eleição de um deputado federal, né? Ou deputado federal em 26. Né? É muito nome envolvido aí, né, Mariana? Eu fico aqui só escutando para saber para onde que vai essa galera toda. Pedro, o repórter já está chegando? A gente precisa fazer aquela pausa nesse momento? O que é que você nos orienta? Agora 9h59 ou dá tempo de trazer uma perguntinha? Você quer trazer alguma? Tem um minuto? Só então fazer fica à vontade. É uma observação aqui. Professor, o senhor mencionou a questão do Mauro Mendes, né? Trabalhou muito no interior. A gente tem a questão do BRT aqui, que deu uma empacada agora. O quão importante o término dessa obra, levando em consideração essa ideia do governador sair à senatória? Boa pergunta, Pedro. É importante, né? O BRT é uma obra assim, derruba governadores, né? Já ajudou a derrubar o Silvão,
pelo táxi, né? Os dois não conseguiram concluir essa obra. E já está indo para o terceiro governador, né? Essa obra, então ela tem que ser concluída, assim, né? O Mauro até falou esses dias que ele não precisa inaugurar, né? Que ele pode sair, né? Se até abril não estiver pronto, ele não precisa inaugurar. Porque, assim, só tem 18%, né? Feito, né, da obra, e houve a rescisão do contrato. Imagina, todo o ramal da Fernando Corrêa da Costa não começou nada ainda, né, da obra. São 42 estações, enfim, é uma obra grande, complexa, né. Lá em Vaza Grande tem as estações também, por aí vai. Ali vai ser um Deus nos acuda, né, imagina quando entrar ali. Um caos, né? Então tem que andar mais rápido, né, assim, eu acho que houve uma lentidão aí nessa rescisão com a empresa. Eu sei que eles ficaram naquela, espera mais um pouquinho, se for chamar outra vai demorar do mesmo jeito, foram levando, mas foram mais de 50 notificações, né, que a empresa recebeu, né, por atraso, né, na obra, e agora realmente rescindiu. Então eu concordo contigo, se essa obra não estiver concluída, Pedro, ele vai desgastar bastante aqui na região metropolitana. Porque a BR-63 não, a BR-63 ele está inaugurando por trechos, né? Não sei se consegue inaugurar até Sinop, é difícil, né? Até ano que vem chegar até Sinop, né? Em obra sim, né? Pronta, talvez não. Já inaugurou até Nova Mutum, né? Aí até Lucas é muito provável, né? O Piveta não vai deixar de inaugurar Lucas, né? Claro, né? Que é o povo dele ali, né? O município dele, né? Talvez Sorriso, mas Sinop já é pouco provável. Então a conclusão dessa obra aqui do BRT é fundamental mesmo, porque está mexendo com a vida de todo mundo, né? Uma obra que está impactando no trânsito, né? Das principais avenidas da cidade, e realmente desgasta bastante. Muito bem, agora sim, né, Pedro? A gente faz um intervalo. Mari, professor, fiquem aqui conosco mais um tempinho. Eu sei que a Mari tem aí mais algumas dúvidas. Bem rápido, a gente está de volta. Putz, é isso, Anderson? 7 minutos. A gente está aqui dentro ainda do nosso quadro Comunicação Política, na companhia da Mari Bonjour, professor Vinícius de Carvalho, também trazendo um panorama pra gente desses primeiros quase 2 meses, né? 40 e alguns dias de mandato, fazendo essa avaliação, principalmente nas principais cidades aqui de Mato Grosso, mas também já de olho em 2026 e por que não em 28, né? Porque uma coisa a gente sabe que tá ligada ali à outra. Pedro Panoc, Mariana Bonjour, fiquem à vontade para trazer aí as dúvidas de vocês, explorar os conhecimentos no bom sentido do professor Vinícius que nos faz companhia hoje. Não, se a gente fosse falar aqui, né, a gente estava aqui nos bastidores conversando da eleição já de 26, se a gente fosse analisar cada nome, né, professor, acho que a gente ia levar aqui a manhã inteira não, a semana inteira para analisar as possíveis conjunturas, né, as possíveis chapas aqui. A gente sabe que está cedo, mas já está sendo construído, né? Acabou a eleição do ano passado, já começa a construir, né, a próxima eleição. Mas quais fatores, se a gente fosse de uma maneira geral, né, quais fatores se acredita que devem ser os fatores decisivos, né, para a próxima escolha de um governador e também dos senadores, né? A gente estava falando aqui, são 2 vagas para Senado ano que vem, né? Mas parece que está mais difícil do que a majoritária para governador, né, professor Vinícius? É verdade, mano. As eleições com 2 vagas, elas são mais agitadas, mais animadas, né? A eleição de uma vaga, em geral, o favorito ganha. Você pode olhar, historicamente, né? Quem começou o favorito ganhou a eleição. A única exceção foi em 98, com o Antero Paz de Barros, né? Porque teve aquela atrapalhada toda do Bezerra no meio do mandato ser candidato a senador de novo, algo que até é proibido hoje, né? Tem uma resolução do TSE que proíbe senadores em meio de mandato disputar o Senado, né? Tem esse detalhe, mas na época não tinha. Então ele foi candidato, ali foi digno do Didi, do Dedé, né? Do Mussum e do Zacarias, né? O que fizeram naquela eleição. Aí o Antero acabou ganhando a eleição para o Senado. Foi um bom senador, inclusive, né? Deu um destaque muito bom para Mato Grosso. Mas tirando isso, em todas as outras, o favorito ganha, né? De uma eleição de uma vaga só. Agora, a eleição de 2 vagas, né? Porque são 2 votos que o eleitor e a eleitora dão, né? E aí que vem os chamados azarões, né? Os zebras, né? Séries em 2002, né? Pedro Táxi em 2010, Selma em 2018, a Selma ganhou em primeiro lugar, inclusive, né? 680 mais de mil 600 mil votos. Foi, quase 700 mil votos. Quase 700. O Jaime ali ganhou apertadinho do Favro, né? Foram 4 candidatos ali bem próximos, né? Selma e Jaime que foram eleitos, Favro encostado no Jaime e o Nilson Leitão. Você não precisa ser o preferido, né? Só você ser a segunda opção da maior parte das pessoas, tá tudo certo. Somando primeiro com o segundo voto, né? Então é uma eleição bastante incerta, né? E assim, devemos ter aí 11, 12, talvez até 13 candidatos a senador, né? Porque eu falei de 4 chapas, né? As 4 vão lançar time completo, né? Então 4 vezes 2, 8. Só esses grandões aqui, né? Wellington, Bobinotti, Piveta e o candidato do lulismo aí, né? Então só aqui já tem 8. E fora os partidos menores, né? Que acabam lançando. Tem o Antônio Galvão também, né? Que está se posicionando, precisa ver que composição que vai ter, né? Agora, quais fatores? Assim,
a questão identitária, né? Algo que pesou muito nessa eleição de prefeito, inclusive não, sobretudo nos municípios maiores, assim, as identidades políticas, né? A máquina não teve tanto peso, né? Porque muita gente dava Botelho eleito, né? Até em primeiro turno, né? Tinha umas pesquisas aí que tinha alguns que queriam coroar o Botelho prefeito, aí, né? Uma monarquia, né? Uma coroa, né? E vimos como é que foi, né? Botelho, o próprio Calil, né? Mas é grande, umas pesquisas lá que davam mais de 60% para o Calil, né? E o Thiago Silva, né? Rondonópolis, né? Eram 3 assim favoritos, né? Considerados como favoritos e que acabaram sendo derrotados. O candidato também lá de Primavera, do Léo Bortolin, também foi derrotado, né? Então as máquinas têm políticas, né? As estruturas perderam peso. Tem seu peso? Tem. Mas as identidades políticas estão cada vez mais fortes. Então, Mato Grosso é um estado com forte presença do bolsonarismo, né? Então, os candidatos que conseguirem fazer essa aderência, né? Esse alinhamento com o discurso bolsonarista e com o perfil também, né? Não basta ser o discurso, né? Tem que ver se adere, né? Também o perfil, né? Os candidatos que conseguirem fazer isso terão mais facilidade. Então, os candidatos mais à direita, como o Galvão, por exemplo, o próprio Zé Medeiros, esses dois são considerados do bolsonarismo raiz, né? A Janaína Riva, né? Que tá entre eles, né? Não está tão à direita quanto o Galvão e Medeiros, mas nem tão ao centro-direita quanto o Mauro, né? Tá no espaço intermediário, aí ela pode se beneficiar muito, né? Tem uma onda feminina, quais fatores, né? O que é bom, né? Assim, a agenda de mais mulheres na política, ela vem se impondo, né? E a direita acabou abraçando agora, né? Porque era uma agenda mais defendida pela esquerda, de emancipação feminina, empoderamento e tal, né? Mas na ciência política a gente estuda isso, né? A agenda tem uma dinâmica diferente da político-partidária, né? A agenda tem uma vida própria, né? Aquele tema vai ganhando força, né? Lá atrás a esquerda já se apropriou de agendas da direita, como o PT fez com o Fernando Henrique, né? Absorveu muita coisa que era do Fernando Henrique, privatizações, né? Neoliberalismo, né? Isso já aconteceu há 20 anos atrás, né? Agora está acontecendo o contrário, a política é cíclica, né? Então agora a direita está se beneficiando de pautas à esquerda. Uma delas é a questão da participação de mulheres, né? Que está subindo, felizmente, né? Tanto que aqui em Mato Grosso isso ficou bem claro, né? 8 vereadoras na Câmara de Cuiabá, né? E nas últimas eleições, mulheres se destacando, né? A própria Janaína Riva ganhou 2 como a mais votada, né? 2018 e 22. A Selma, em 2018. A própria, agora em 22, a Coronel Fernanda e a Amália Barros, né? Foram eleitas com uma boa votação também. Então existe uma onda pró-mulheres. A Rosana Martinelli, também, que é senadora suplente aí, né? Segunda suplente do Wellington, esteve lá no Senado o período. É um nome que pode aparecer, viu? Pode surpreender. Você acha que tem muito nome, Camila? Pode ter mais. Né? Eu tô achando. Rosana, você quer mais? Eu tô quase Camila? botando meu nome aí no meio Você também. quer mais, né, Mariana Bonjour? Rosana Martinelli, tá vendo? Ela pode surpreender também, porque ela tem muita afinidade com esse bolsonarismo mais radical, porque eles têm um credo assim, né? Creio que o 8 de janeiro não foi golpe, creio que isso, creio que aquilo, eles têm um credo, né? E a Rosana defende anistia para eles, enfim, ela tem um discurso bem voltado para esse pessoal, né? Então ela pode aparecer como um nome surpresa aí também, né? Uma composição, né? Ela pode surpreender. Então eu vejo que esses são os fatores, essas identidades políticas que estão muito fortes, né? E essa questão dessa onda feminina aí que está, em Mato Grosso em particular, está muito evidente. Para as majoritárias, então, né? Governo e Senado, mais difícil uma candidatura de um candidato aí do Centrão. Você acha que seria um candidato um pouco mais alinhado à direita? É o Wellington, né? O Centrão é o Wellington, porque ele está no pé, né? O Wellington está bolsonarista, né? O Wellington é governista, né? Ele tem essa... Como o Bolsonaro foi governo, né? E só foi pro PL, né? Achando que ia ganhar, né? Eles acharam que o Bolsonaro ia ganhar e faltou pouco, né? Realmente para a vitória. Mas assim, o Wellington pode ter chance pelo seguinte, né? E se houvesse racha, né? Do centro para a direita aqui, que saiu Wellington, Pivetta e Bobinotti. Segundo turno garantido, né? E se houvesse segundo turno, que o candidato do Lula apoia contra o Bobinotti, por exemplo, o Wellington e Bobinotti, quem que eles vão apoiar? O Wellington. Né? O Wellington pode ser o que o Botelho não conseguiu ser nessa eleição de prefeito. O Botelho era o candidato mais centrista. Né? Bastava ele passar para o segundo turno, que ele ganharia essa eleição. Faltaram 1.700 votos, né, para ele passar para o segundo turno. Se ele passasse contra o Lúdio, o pessoal do Abílio votava no Botelho contra o Lúdio. E vice-versa, né? Se você passasse Abílio e Botelho, o pessoal do Lúdio votava no Botelho contra o Abílio, né? Porque pela rejeição PT-PL, né? Lula e Bolsonaro, né? Isso pode acontecer, né? Se houvesse racha realmente do Wellington com o Bobinotti, né? Ele pode realmente, numa posição mais centrista, aí, ele pode ser esse candidato do Centrão, porque o Wellington é Centrão. Hoje que ele está numa posição mais desconfortável, né? Você vê que para fazer oposição ele tem dificuldade, né?
tem certeza que eu preciso fazer essa crítica, né? Ele realmente gosta mais de emendas, né? De articulação, né? É o perfil mais dele, né? Então ele pode vir a ser esse candidato do Centrão, né? Mariana, que você perguntou. Pedro Panoc precisa trazer um recadinho para nossa audiência, Mari, antes da gente caminhar para a reta final aqui do nosso bate-papo. Passou rápido também, né? Tá cheio de coisa ainda que o povo quer saber, mas o Pedro tem um recado aqui para dar para o nosso ouvinte. Obrigado, Camila. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie, ligue 180 e em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Camila. Professor Vinícius de Carvalho nos faz companhia aqui no quadro comandado pela Mariana Bonjour. Ângelo Fabrício está falando, errei de rádio. Excelentes comentários do professor Vinícius, mandou um abraço. Matheus Henrique também está aqui na nossa sintonia, elogiando aqui a nossa pauta dessa manhã, Mari. Só um detalhe, professor, se me permite ainda com relação a essa questão do Senado. Eu nem sei que pé que tá isso, mas havia uma proposta ali do senador Randolph, que é aquela questão de os 2 mais votados ao Senado se elegem, né, ao invés de termos ali uma escolha de 2 senadores. Aí parece que num determinado momento, ao final do ano passado, ele acabou retirando o projeto de pauta, porque parece que já tinha algo parecido no Senado tramitando em relação a isso. O senhor vê chance disso avançar? Acha que seria mais saudável? Porque hoje a gente vai e escolhe 2 nomes, né? Isso aí pode até influenciar o segundo mais querido, como a Mari falou, e a ideia é que a gente vote em apenas um, né, pelo menos nessa proposta, e aí os 2 mais votados passem. O senhor acha que muda muita coisa, vê com bons olhos, ou acha que não é bem por aí o caminho? Então, eu soube dessa PEC, né, acho que não passa, né, porque eles estão com medo do PL fazer uma bancada forte, né, na verdade é isso, né. E eles querem, né? Porque eles têm lá dentro, né, do bolsonarismo, eles falam que eles têm que ter maioria no Senado para fazer o impeachment do Xandão, né? Quer dizer, o grande objetivo político, aquele moço carequinha, né? Pois é, eu tô um pouco zangado com o Xandão, né? Com o Alexandre de Moraes, né? Eles têm algumas divergências, né? Assim, divergências com o Alexandre de Moraes, né? Então eles querem ter maioria no Senado para poder caçar, né? Fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Tanto que eles falam, né, de ter até o presidente do Senado. Se eles tiverem maioria, eles podem ter o presidente do Senado, né? Então, assim, o PL deve fazer uma boa bancada. E, assim, o que o Randolph está propondo é que o eleitorado dê um voto só, né? E os 2 mais votados sejam eleitos. Que fique igual a eleição de uma vaga só. Se ficar assim, vão ser os favoritos, muda a dinâmica, né? Porque com 2 votos, e que eu acho mais interessante, ou seja, cada eleitor ou eleitor escolhe os seus 2. Entendeu? Quem são os meus 2? Os meus 2 são Mauro e Janaína, os meus 2 são Favro e Jaime, os meus 2 são Medeiros e Galvão, entendeu? Cada um monta a sua bancada de 2 senadores. Eu acho mais interessante manter como está agora. E eles estão com medo dessa onda, né, verde e amarela aí de realmente chegar com mais força nas eleições majoritárias. Eu acho pouco provável, né? Tem essa PEC, tem outra também, que é a PEC Nicolas, né, que é para baixar a idade, né? Hoje o presidente tem idade mínima, para presidente e senador, né? Idade mínima de 35 anos. Né? A Constituição dispõe, né? Querem baixar para 30, né? Porque coloca o Nicolas como possível candidato a presidente também, né? Ou senador, né? Porque realmente ele ganha. Para o Senado lá em Minas ele ganha fácil. Né? Ele fez 1,5 milhão de votos lá, né? Ele ganha fácil para senador lá, né? Então tem isso. Mas eu acho que nenhuma das 2 passa, sinceramente. Mas é uma mobilização, né? É um trabalho de mobilização que eles estão fazendo. Muito bem, Mari, Pedro, 10 horas e 20 minutos. Já até passei o meu tempo aqui. Hoje a gente deu uma empolgada, mas quando o assunto é bom, convidado é bom, a gente vai, né, Pedro? Conversa. Mas não sei se tem mais alguma pergunta do ouvinte. Tem um ouvinte que mandou, quem era mesmo? Era o Luciano, né? Sobre a disputa de poder ali em VG. Dá tempo da gente retomar essa pauta, só pra gente não deixar passar batido aqui rapidinho, Panoc? Perfeito. Vamos lá. Luciano Ramalho, conversa. Bom dia, Vinícius. Luciano Ramalho. Há tempo não falava com você. A respeito da Flávia Moretti em Várzea Grande e o Tião da Zaeli.
nós estamos vendo um corpo com duas cabeças. O Tião está querendo assumir o protagonismo, né? E não estão se conversando pelo jeito, declarações, até mesmo hoje, em entrevista em outra rádio, o Tião foi lá falar sobre falta d'água e nos faz a seguinte, falta aquele questionamento. Quem que deveria estar falando sobre falta d'água em Várzea Grande? O DAI, o secretário da pasta, a prefeita, mas não, apareceu o vice para falar. E nas falas dele, claramente, que não é ele que é responsável pela comunicação, que é a Flávia, que às vezes não estão se conversando. E então, há uma disputa de poder em Várzea Grande? Tá aí, professor. Fica à vontade, ao nosso ouvinte, é o Luciano Ramalho. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Essa é uma questão fundamental, né? Ele esteve até fora, ficou viajando aí, o Tião, né? E foi orientado politicamente a fazer isso. Se afasta, que depois você vem mediar, né? Deixa o conflito se estabelecer, né? Você vem como apaziguador, para vocês verem como é que nós estamos. Que o Tião não tem perfil apaziguador, né? O Tião é alguém do embate, né? Ele não é exatamente um conciliador, não é um Wellington, assim, não é um conciliador, né? Então, se o Tião virou conciliador, para vocês verem como está a temperatura, né? Política e Várzea Grande. Se o Tião, aliás, é algo assim estranho, né? Como que a Flávia não está acessando o Wellington Fagundes, né? Que é presidente do PL. Tudo bem que ele participou quase nada da campanha dela, nem na convenção ele foi, né? Ele gravou um vídeo, né, na convenção dela, porque ele tem relações aí centenárias com a família Campos, né? Então ele, como era incerto, né, se a Flávia ganharia ou não, ele acabou mantendo a distância. Mas agora que ela está eleita, tem que puxar mais o Wellington, né, para a gestão, né, para ajudar nesse relacionamento com a bancada federal e lá também, né? Então é isso que você trouxe, Luciano, é uma das grandes dúvidas, uma das grandes incógnitas, né? Como é que vai ser essa relação, né? Porque assim, o nome mais forte era o Tião da Zé, para ser candidato a prefeito. Só que as pesquisas apontavam uma rejeição muito alta para ele, né? Ele que foi prefeito, ele era vice do Murilo Domingos, né? O Murilo foi cassado e o Tião acabou assumindo, né? E exerceu ali, acho que 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Ali a prefeitura, depois no finalzinho ele acabou renunciando, né? Então ele seria o nome mais forte, né? Mas por conta da rejeição pegaram um nome novo nessa onda feminina também, né? De outsiders, né? De forasteiros aí que acabaram colocando a Flávia como candidata. Porém o nome mais forte é o dele, né? Então como vai se dar esse relacionamento é algo muito incerto, sabe? O que dá para perceber é que há uma tensão, realmente, né? Esse assunto da água é o principal dessa gestão. Principal. Né? Em última análise, foi o que derrotou o Calil. Né? Porque lá em Várzea Grande tem problemas no transporte coletivo e tal, mas não é essa Hiroshima toda que muita gente prega, né? Lá, né? Não é Nagasaki, né? Lá em Várzea Grande, né? Mas a questão da água foi fundamental. Então, é a Flávia que deveria estar realmente se posicionando sobre esse assunto e o presidente do DAI, né? E então, se ele está falando, assim, é porque ele está mantendo uma distância, né? Dá para perceber é isso, que ele está mantendo uma distância. A relação da Flávia com os vereadores tem sido ruim, pelas informações que eu tenho, de muita centralização também, porque eles fazem os pedidos, eles fazem as indicações, né, os vereadores, né, daí são 23 lá em Várzea Grande, né, e aí tudo tem que passar por ela, enfim, então o secretário de governo, o tal Benedito Lucas, também não é de lá, é de Santo Antônio, uma cidade muito nativista, que é Várzea Grande, né, você é povo de quem, né, eles falam, você é povo de Barros, é povo de Campos, né, você é povo de quem, Camila, tem essa, então, lá eles têm essa característica ali, né, da Filinto, da Couto Magalhães, da Salina Daf ali, né? Então, assim, vejo esse racha hoje, né, entre o Tião e a Flávia Moretti. Mari, tem alguma outra dúvida aí antes da gente encerrar? Fica Podemos à vontade, encerrar. Acho que já tomamos também muito tempo do professor, passamos um pouquinho. Mas para finalizar, agradecer pela presença, né, pelos comentários. Com certeza a gente vai chamar mais vezes. A gente está aqui analisando o cenário, né, desse ano, antes da eleição, ano que vem também, 26. Obrigada pela presença, professor. E até uma próxima. Obrigada, professor. Obrigado, Mariana. Foi um prazer dividir essa bancada com você, com a Camila também. Já tinha estado realmente aqui na CBN. Vocês não erraram de rádio, não. Quem é que falou que errou de rádio? Não, eu tive vínculo com outras rádios, mas agora estou assim, participando de várias, né? Estou circulando mais no meio. Obrigado e fico à disposição, né, para outras oportunidades. É sempre um prazer. Até mais. Muito obrigada, professor. A gente faz